O setor de geração renovável brasileiro está enfrentando uma fase difícil. Nós temos usinas eólicas e solares prontas e operacionais, mas que estão sendo frequentemente obrigadas a parar de injetar energia na rede. Nós temos projetos maduros engavetados. Vemos leilões de energia esvaziados e perda concreta de competitividade nos contratos de longo prazo. Os números do Operador Nacional do Sistema, o ONS, são duros. Entre janeiro e agosto de 2025, 17,6% de toda a energia que poderia ter sido gerada por usinas eólicas e solares foi cortada pelo operador. Em agosto de 2024, o pico mensal chegou a 26,4%. Os estados que mais sangram são Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, segundo o ranking percentual da Volt Robotics. Cada elétron desperdiçado é uma parcela da taxa de retorno do investidor evaporando. Segundo o Instituto Ascende Brasil, as perdas financeiras do setor renovável associadas a esses cortes ultrapassaram 2 bilhões de reais entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. O curtailment tem pelo menos 3 causas que coexistem e cada uma exige resposta diferente. Atacar uma e ignorar as outras não resolve o problema. Neste vídeo, você vai entender quais são essas 3 causas e quais alavancas de mercado podem reabsorver a geração que hoje é cortada. No próximo, vamos detalhar a alavanca que mais tem chamado a atenção dos investidores, o data center, e mostrar onde ela cabe e onde ela não cabe. Este é o BNRZ Labs, o canal para engenheiros e gestores técnicos que querem entender o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro sem precisar ser especialistas em tudo. A primeira causa é a mais comentada e a mais simples de visualizar. É o descompasso entre a velocidade da expansão da oferta renovável e a velocidade da demanda firme. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2025, publicado pela empresa de pesquisa energética, a EPE, a geração total no Brasil atingiu 751 terawatt-hora em 2024, com crescimento de 6,1% em um ano. A renovabilidade da matriz elétrica chegou a 88,2%. Os números setoriais são chamativos. A geração eólica cresceu 12,4%. A solar fotovoltaica cresceu 39,6%, com a capacidade instalada saltando 28% em um único ano. Do outro lado, o consumo final de eletricidade cresceu 5,5%. O consumo industrial cresceu apenas 4,1%. Olhe a assimetria: oferta renovável crescendo a 2 dígitos, consumo industrial crescendo a 1 dígito. Essa diferença é o primeiro motor da crise. Falta cliente firme para a geração que está sendo construída. A segunda causa é geográfica. O gargalo opera em 3 escalas que se sobrepõem. Na escala interregional, a interligação Nordeste-Sudeste, Centro-Oeste opera no limite. Em fevereiro de 2026, com a entrada em operação comercial da nova linha em 500 kV entre Medeiros Neto e João Neiva, o ONS elevou a capacidade de transferência entre essas regiões de 13.800 para 14.500 megawatts. Foram 700 megawatts novos depois de uma obra de 5 anos. Na escala intra-regional do Nordeste, as subestações João Câmara 2 e 3 no Rio Grande do Norte e Acaraú 2, no Ceará, concentram parte expressiva dos cortes registrados pelo ONS. E na escala intra-sudeste, o norte de Minas Gerais virou epicentro do problema. O conjunto Jaíba 4 chegou a 65% de perda em setembro de 2025, segundo o ePowerBay, contribuindo para a média estadual recorde de 38,4%. Estamos falando de um problema multiescalar, não apenas de uma comporta entre regiões. A terceira causa é a mais técnica e é a que menos aparece no debate público. A matriz brasileira está se tornando dominada por inversores. Solar fotovoltaica e eólica conectadas via eletrônica de potência. Isso muda os requisitos operativos do sistema.
O ONS precisa garantir inércia mínima, controle de tensão, capacidade de curto-circuito e reserva operativa em condições que não existiam quando a matriz era predominantemente hidráulica e térmica. Uma forma de visualizar isso. Geração hidráulica e térmica grande tem turbina rotativa de massa pesada. Quando há um distúrbio na rede, essa massa rotativa age como amortecedor. Ela continua girando por inércia e segura a frequência por alguns segundos, enquanto o operador toma a próxima decisão. Geração eólica moderna e solar fotovoltaica não tem esse amortecedor mecânico. Elas são acopladas à rede via eletrônica de potência e o controle é digital, não mecânico. O sistema precisa, então, ou ter geração rotativa rodando em paralelo, ou ter outras tecnologias substituindo essa função. Condensador síncrono, Bass Grid Forming, FACTS. Em alguns horários, a usina renovável é cortada não porque falta consumidor, e nem porque o cabo entre submercados está cheio. É cortada porque o despacho daquela hora exige um perfil de geração que ela não entrega sozinha e o operador não tem ainda volume suficiente das tecnologias substitutas. Estabilidade sistêmica vira critério operativo, e isso ainda está sendo recalibrado para uma matriz nova. Esses três motores produzem juntos o resultado prático que tira o sono do gerente de ativos: o curtailment. Para quem não lida com o despacho diário, ele funciona de forma muito visual. É como uma fábrica que tem matéria-prima no pátio e operários na linha, mas o gerente recebe ordem para desligar as máquinas. Em alguns casos, porque ninguém vai comprar o que ela produzir. Em outros, porque o caminhão de entrega não cabe na rua. Em outros, porque a rede elétrica do bairro não aguenta a partida do motor naquela hora. No setor elétrico, o vento está soprando e o sol está brilhando. Turbinas e inversores estão perfeitamente disponíveis. Mas o operador envia a ordem de corte. A energia que poderia ser gerada e faturada vai para o lixo do sistema. Esse cenário corrói a taxa interna de retorno dos empreendimentos. No mercado regulado, o ACR, observamos leilões recentes com adesão frustrante. E no mercado livre, o ACL, a sobra estrutural deprime os preços de longo prazo e dificulta a assinatura de novos PPAs vantajosos para o gerador. Identificadas as três causas, a pergunta natural é: o que pode reabsorver essa geração que está sendo cortada? Existem pelo menos 5 alavancas em discussão hoje no Brasil, cada uma com perfil próprio, prazo próprio e risco próprio. A primeira, e a que mais tem dominado as manchetes, é o data center, especialmente os campi hyperscale, movidos à inteligência artificial. É a alavanca com maior maturidade comercial e maior velocidade de implantação no momento. Existe capital pronto para investir, existe arquitetura técnica conhecida, existem cases internacionais já em operação. Como a movimentação é grande e tem dimensões particulares, ela vai ser o tema completo do nosso próximo vídeo. A segunda alavanca é o hidrogênio verde via eletrólise, e é talvez a mais subestimada no debate público. Eletrolisador é uma carga flexível por natureza, que pode operar em rampa segundo o preço horário, e que tem uma vantagem que o data center não tem. Pode ser instalado colado a parques renováveis em regiões com gargalo de escoamento, sem precisar atravessar o grid de transmissão. Tecnicamente, casa muito bem com o perfil intermitente da geração renovável. O obstáculo é maturidade. O mercado de hidrogênio no Brasil ainda está em formação. Depende de regulação específica em construção e de demanda de exportação que ainda não está consolidada. Não é solução para amanhã, é solução para a década. A terceira alavanca é a eletrificação industrial incremental. Substituir combustão por eletricidade em processos que hoje queimam combustível. Forno a arco no lugar de forno, a coque na siderurgia. Caldeira elétrica no lugar de caldeira a gás na indústria química. Mineração elétrica no lugar de diesel em equipamento pesado. Aqui temos carga nova de verdade, não realocação contratual. É importante distinguir esse caso da indústria que já existe migrando para o ACL, com PPA renovável. Nesse cenário, a empresa apenas troca a origem contratual da mesma carga, criando oferta nova sem criar demanda nova, o que pode até piorar o curtailment em vez de aliviar.
Eletrificação incremental é a versão que efetivamente absorve. Tem maturidade comercial em alguns segmentos, é mais lenta em outros, e depende de competitividade do megawatt-hora elétrico contra o combustível substituído. Ajuda diretamente na primeira causa do curtailment, o descompasso oferta-demanda, mas não resolve as outras duas. A quarta alavanca é o BES conectado em pontos estratégicos, fazendo arbitragem entre submercados e absorvendo geração que seria cortada para devolver em horários de pico. Tecnicamente promissora e uma das poucas que ataca diretamente as três causas ao mesmo tempo, desloca a demanda no tempo, alivia a transmissão e fornece serviços ancilares. O obstáculo é regulatório. A remuneração desses serviços ainda está sendo desenhada pela ANEEL e pelo ONS, e o modelo de negócios depende de regras que estão em construção. A quinta alavanca, e em alguns aspectos a mais estrutural, é a expansão da própria transmissão. É a única que ataca diretamente a segunda causa, o gargalo entre submercados. Mas é a mais demorada das alavancas, com obras de 3 a 8 anos do leilão à energização, e depende de leilões de transmissão que precisam ser corretamente dimensionados pela EPE e contratados pela ANEEL. A leitura honesta dessas 5 alavancas é que nenhuma resolve sozinha. Elas operam em prazos diferentes, atacam causas diferentes e respondem a sinais de mercado diferentes. O gestor que apostar tudo numa única alavanca, qualquer uma delas, vai dimensionar mal sua estratégia comercial. Para o gestor que está estruturando hoje uma estratégia de cliente firme para um parque novo, a implicação prática é específica. Vale modelar o cenário em que o cliente PPA é um data center, mas vale também modelar os cenários alternativos: eletrolisador junto à geração, eletrificação industrial incremental, BES de arbitragem ou simples espera pela expansão de transmissão. Cada cenário tem perfil de despacho diferente, prazo de contratação diferente e sensibilidade regulatória diferente. Análise de sensibilidade quantitativa com cálculo de TIR em cada cenário é o que separa estratégia robusta de aposta otimista. Para fechar este vídeo, 3 pontos. Primeiro, o curtailment de eólica e solar no Brasil não é uma crise unifatorial. Ele tem 3 causas que coexistem: descompasso entre velocidade de oferta renovável e velocidade de demanda firme, gargalo de transmissão entre submercados e restrições de estabilidade sistêmica que ainda estão sendo recalibradas. Cada uma exige resposta diferente. Segundo, existem pelo menos 5 alavancas que podem reabsorver parte da geração cortada: data center, hidrogênio verde, eletrificação industrial incremental, BES de arbitragem e expansão de transmissão. Cada uma com perfil, prazo e maturidade próprios. Nenhuma resolve sozinha. Terceiro, para o gestor que está hoje estruturando um parque novo ou renegociando um PPA existente, a pergunta concreta é: qual é a probabilidade de despacho do meu projeto e qual é a sensibilidade do meu retorno a cada um dos cenários de cliente firme? Quem responder essa pergunta com análise quantitativa de TIR em cada cenário e não com fé na manchete da semana, vai dimensionar contrato e CAPEX de forma mais sólida. No próximo vídeo, vamos detalhar a alavanca que mais tem mobilizado capital internacional e atenção de mercado no Brasil: o data center. Vamos olhar por que o Brasil entrou no mapa do hyperscaler global, o que o caso PCM ensina, e quais são os obstáculos reais que o gestor precisa conhecer antes de assumir essa rota como certa. Inscreva-se no BNRZ Labs para acompanhar a sequência. Até a próxima análise.